Buenas, buenas, buenas companheiros da Start, como é que vocês estão? Estão aí se perguntando, se questionando a respeito da tua real vocação, e é isso que nós vamos ver nas cartas hoje. E antes de abrir o baralho aqui, eu te convido para voltar lá na tua primeira infância, sabe? Ali até 5, 6, até no máximo 9 anos, mais ou menos, do que você gostava de brincar? Qual que era a sua brincadeira? Analisando a vida, analisando as coisas, as experiências aí das pessoas, observando a experiência, a vivência das pessoas e até a minha, eu chego aí a um padrão, né? Um padrão, né? Mediante a minha observação, que tá muito ligado. Tá muito ligado. A nossa real vocação, ela desponta, ela starta nas nossas preferências, nas brincadeiras que escolhemos. Nada é à toa, nada é à toa. É um pouco do que a memória da alma, nossos registros acásticos, é permitido, né? Aquela consciência que ainda transpira um pouco para esse plano físico, para essa vivência, para essa encarnação, e o espírito ele vai ali se revelando através das primeiras brincadeiras ou das brincadeiras que tínhamos mais afinidade, que gostávamos, que era sempre brincava disso, sempre fazia de conta, né, X, Y ou W. Então, aí pode estar uma resposta para você. Pode estar um fio de meada para você puxar e para você se alinhar, se reconectar com a tua real vocação. Mas bora ver aqui, só isso aqui já vale o seu like, só isso já vale tua inscrição, já vale você compartilhar, só aqui eu já agreguei na sua vida, tenho certeza disso. Mas a gente ainda vai trocar uma ideia aqui com o nosso tarô de Marsella. Bora escolher qual que vai ser tua leitura, representada aqui pelas nossas pedrinhas. Então, na leitura 1, na leitura 2 e na leitura 3. Então, enquanto você se conecta, eu vou embaralhando aqui. E vamos ver o que o oráculo o nosso tarô pode nos dizer. Qual a tua real vocação? Ó, imagina que eu tô abrindo esse leque aqui na sua frente. Tava capturando para miniatura. Vamos lá? Então, representando a leitura 1, vou aqui. Representando a leitura 2, vou para cá. E representando a leitura 3, aqui. Essa aqui de baixo. Vamos lá?
embora. Você que escolheu a leitura 1. Vamos ver o que as cartas têm a dizer para você a respeito da tua real vocação. Carta da temperança. Amigo, amiga, aqui na carta da temperança, a gente tem uma necessidade da tua alma, uma necessidade na tua vocação de estar em lugares diferentes, de estar em mundos diferentes. Então, pode ser que aquilo que você vai estudar, aquilo que você vai trabalhar, ele tenha polos, de desenvolvimento. Ele tenha polos de desenvolvimento em lugares distintos. E para você alcançar e para você se desenvolver, você precisaria estar nesse outro lugar, você precisaria viajar, sair da tua cidade, ir para uma cidade aonde esse trabalho, aonde esse conhecimento, ele é mais avançado, e dessa cidade você ir para outra, e até mesmo a questão de países diferentes, de estar em países diferentes, de fazer intercâmbios, de viajar tanto no sentido físico quanto no sentido tempo. Não que você vai entrar na máquina do tempo, de certa forma vai, porque a questão aí para você estudar, você teria que ir lá, bem no passado, conhecer as origens, conhecer o desenvolvimento. Então, assim, muitas vezes você pode achar que você não está na sua vocação certa, mas às vezes você pode estar enganado. O problema pode ser que se você estiver parado num ponto só, estudou a base da base e até tá atuando e fica só por isso, você pode até achar que não é a sua vocação. Por quê? Porque a tua alma que tem uma sede grandiosa de estudos, de conhecer e tudo mais, ela fica inquieta, ela tem essa necessidade de viagem, necessidade de intercâmbio, necessidade de, como diria o ET Bilu, buscar conhecimento. Agora, sendo um pouco mais assertiva, sendo um pouco mais prática, a carta da temperança, ela traz muito, ela pode representar, por um lado, a questão das exatas, a questão das exatas, a questão da alquimia, e tudo que tem a ver com esse lado aí da ciência, da saúde, mas num lado assim de pesquisar bastante, num lado assim de conhecer bastante, dominar bastante, viajar bastante. A carta da temperança, ela também traz, além de tudo que é ligado à alquimia e à química, física, biologia, etc, etc, etc e tal, e derivações, porque é assim, a gente não pode achar que uma profissão só se define numa profissão só. Uma mesma profissão, ela tem várias ramificações. Tem várias ramificações. Se você quiser pegar esse gancho, começar a pesquisar essa área e começar, geralmente quando você abre ali as definições, né, guia do estudante, sei lá, você vai ver que eles mesmo sugerem carreiras paralelas, campos de atuação. Então, numa dessas aí, você pode ver o que tem mais a ver com você, certo? Paralelo a essa questão, a gente também tem em temperança a própria questão da terapia, a própria questão de transformação.
de transformação, de ter ali o seu paciente, de ter ali o seu consulente e através do processo alquímico, vamos dizer assim, transformar, né? Convidá-lo a se transformar, convidá-lo a se transmutar, geralmente com alguma instrumentação, geralmente com não seria só o processo de diálogo, não seria só, enfim, vocês entenderam? É algo a mais, é algo além, então, aquela pessoa que vai trabalhar com florais, por exemplo, porque olha aqui, a manipulação aqui dos líquidos. Então, a habilidade de oferecer um bálsamo, a habilidade de fornecer entre aspas, remédios. Mas, miga, você, enquanto sendo terapeuta, se você falou, não, eu acho que terapia, esse negócio de transformação, né, de ser ponte entre dois mundos para um paciente, isso tem mais a ver comigo. Mas veja, um terapeuta vindo representado pela vibe da temperança, não seria algo de você fazer um curso, sabe? Eu fiz um curso, sou terapeuta. Não, é muito além. Aí você pega toda a dinâmica, tudo aquilo que foi falado em relação a estudo, em relação a viagens, em relação a pesquisa, em relação a realmente se embasar, em realmente ter uma estrada, literalmente, para você se tornar, porque a carta da temperança, ela traz muita autoridade, e não é uma autoridade de você bater uma fotinha, entendeu? E pronto, e colocar lá no Face, colocar no Insta, fazer um cartãozinho, terapeuta, não é isso, Muitas vezes não dispensaria uma formação mais, entre aspas, acadêmica. E de repente você entrar nessa linha, né, uma terapia holística, sim, mas não necessariamente, de repente uma terapia enquanto terapeuta, uma fisioterapeuta. Ou em psicologia você não seguir aquela linha só de escuta, mas de alguma forma o teu processo ser um processo que envolve uma ação, envolve um outro lidar, né? Um outro lidar com o intuito de transformar. E ainda, numa outra possibilidade, é a questão de trabalhar como, sabe, relações internacionais? Trabalhar com relações internacionais, trabalhar com algo que seja ligado a relações públicas, relações públicas? Assim, uma representante, tá? Uma representante em outro lugar. Porque se a gente falar diplomacia, nem todo mundo vai ser diplomata. Mas vocês entenderam. Existem empresas que dentro de determinada empresa tem aquele cargo que lida com pessoas de outros países, fornecedores de outros países ou de outros estados. E aí, de novo, a questão da viagem. Uma profissão que ela está ligada, ela te permite a estar sempre viajando. E às vezes, assim, quando pergunta para esse tipo de pessoa por que trabalha com isso, trabalha porque gosta de conhecer novas culturas, conhecer novos lugares, tá em movimento. Então, de novo, muitas vezes não é que você está numa profissão errada. Porque, por exemplo, se você é uma administradora e você fica fechada no escritório, você não vai ser feliz. A sua alma, ela, assim, não vai ser 100% realizada. Vai ficar faltando alguma coisa.
Então, de repente, se você falar assim, não, então eu vou continuar na minha área de administração, mas em que área da administração me permitiria trabalhar numa empresa maior, numa empresa onde eu tivesse um cargo que eu viajasse, que eu falasse com pessoas de outros países, que eu falasse com pessoas de outros estados, que tivesse uma visão, uma influência diferenciada. Estão conseguindo compreender? E por último, mais óbvio, ir direto para turismo, ir direto para hotelaria. Aí fica fácil, né? Ir direto para turismo e ir direto para hotelaria também é uma das vertentes que a carta da temperança ela pode abranger. Beleza? Dessas todas, você vê quanta coisa? Quanta coisa? É muita coisa. A gente não pode fechar um arcano, achar que um arcano ele é isso e o outro arcano é tal. Não, não. É aonde entra o raciocinar tarológico, aonde entra o olhar cartomântico tarológico. Inclusive sábado eu vou postar um vídeo falando sobre isso. E o meu curso de tarô, breve vem um novo curso aí, se você quiser saber, entre em contato. Todos os meus cursos eles têm muito mais essa base de construir um raciocínio, beleza? Então beleza, vamos lá, na energia 2, vamos ver qual que é a tua vocação, 2, preparado, pronto ou não, lá vou eu. Carta do carro, carta do carro, ó, primeiro, tudo que indique uma certa independência e uma certa liderança. Uma certa independência, uma certa liderança. Difícil você como subordinado, né? Difícil você como subordinado. É lógico, todo mundo tem um começo, né, amigo, amiga? Todo mundo tem um começo, todo mundo começa, e geralmente quando a gente começa, né? Mas veja, você tem uma visão, você tem uma autenticidade, você, perante as outras pessoas que você está, você tem um quê a mais, você tem você já tá lá na frente. E às vezes isso pode ser problemático para você, porque pode despertar inveja, porque pode despertar uma impressão errada aí, né, do que você quer ou de quem você é. Então, você tem que detectar desde o começo que essa tua visão de futuro, que essa tua independência, esse teu enxergar além, como que você vai usar isso ao seu favor? Como que você vai usar isso de uma maneira de uma maneira efetiva, né? Sem dar tiro no pé. É complicado. É complicado. Você precisa pensar que a chave é não você querer mudar o lugar, mas sim você estar consciente de que você pode mudar de lugar. Você pode mudar de lugar e você pode mudar de posição. Aqui é muito importante você estar em empresas, você estar em lugares que tem para onde crescer. Você tem que estar sempre em movimento. A carta do carro, ela traz isso, sempre em movimento, eu tô sempre em frente, eu tô seguindo, eu vou chegar num ponto tal, depois eu vou chegar no outro ponto tal. Tenha um plano de carreira, coloque no papel metas. A tua vocação é crescimento, a tua vocação é alcançar distâncias e mais distâncias, é progressão, é progresso. A tua vocação é uma vocação de progresso. Essa que é a tua vocação. Então, se você está hoje num lugar ou numa profissão em que o formato ele é aquilo e acabou, não tem mais para onde crescer, então realmente você
como eu falei no outro montinho, você pode ter até a sensação de que não rola, de que não é a tua praia, de que, gente, eu estou fazendo a coisa errada. Eu estou fazendo a coisa errada, mas não é. É a tua alma, é a tua essência, é a tua vontade de percorrer, a tua vontade de andar, a tua vontade de crescer. O lugar da hierarquia aonde você tem que estar. Porque você também tem um lado pioneiro. Um lado de ser aquele primeiro, aquela primeira que faz a coisa diferente. Se lança de uma forma diferente. E é como diz, né? É como diz. Muitos correram, né? Os de ontem correram para os que de hoje pudessem caminhar. Né? Alguém tem que correr para os de trás poder caminhar. Então você abre caminho, você traz o novo, você tem essa ousadia. E será que você não está se fechando? Será que você não está se conformando? Será que você não está numa área, ou às vezes até num local que não tem para onde crescer, não tem como você falar, eu vou concorrer a tal promoção, eu vou estudar porque eu estudando, me capacitando, eu consigo ir para determinada função, determinada possibilidade. E aí, como que faz? Como que faz? Às vezes é um lugar onde você pode crescer, mas é um lugar em que, de repente, esse teu pioneirismo, essa tua individualidade, essa tua independência, ela não é bem vista, ela não é vista com bons olhos, e você tá o tempo todo enfiando a cabeça na areia ou sendo obrigado a fazer isso. Então, até que ponto é a tua vocação? E até que ponto é o contexto? É isso que você tem que se pensar. Agora, seguindo uma outra analogia, uma outra possibilidade aqui da carta do carro, é literal. É literal. Seria literal aqui, carro e tudo que tem a ver com carro. Desde dirigir o carro até entender da mecânica da construção do próprio automóvel. Pode ser carro, mas pode ser também outro meio de transporte. Ônibus, avião, submarino. Pode ser outros tipos de mecânica que, né, que tem esse lado aí de construir engrenagens, né, engrenagens que funcionem. Então, pode ter alguma coisa a ver com engenharia? Pode ter alguma coisa a ver com engenharia. Não descartaria. Pode ser o dirigir? Pode ser dirigir. Como eu falei, pode ser dirigir. Mas veja, essa direção, ela não seria simplesmente uma direção, não seria simplesmente, eu vou começar a fazer Uber, então. Não é por aí. É como se fosse parte de alguma outra, né, tivesse mais coisa, tivesse mais contexto, não simplesmente o operacional, né? Enfim, vocês estão conseguindo compreender? Então, porque tenta analisar aí dentro disso tudo que foi falado, disso tudo que foi meio que pincelado aí sobre a tua profissão, o que você faz agora, o que você pensa em fazer, para você tirar uma base, né, para você poder ressignificar a tua busca, ressignificar a tua jornada, ampliar os teus horizontes. Seja qual for, nessa carta o que eu entendo é assim, em linhas gerais, seja qual for a área que você escolher, seja qual for
Para onde você vai, você tem que ir aonde a tua individualidade ela seja vista, ela seja inspiradora, aonde o teu pioneirismo, né, a tua inventividade, o fato de você saber abrir caminhos naturalmente, espontaneamente, guiar pessoas, isso seja bem-vindo, que isso agregue e que principalmente seja um local, seja uma empresa aonde você tenha possibilidade de crescer, aonde você tenha crescimento. Pode ter alguma coisa a ver, sabe? A gente falou de empresa, mas também não descarto aqui alguém que vai fazer por si, alguém que vai trilhar o próprio caminho. Porque às vezes é isso, né, gente? Às vezes é muito isso. Às vezes é utopia, né? Alguns conceitos que são utópicos aí e a gente não consegue. E às vezes, não é que a gente não consegue. Às vezes, quando a gente tem muita oposição e não, sabe, e o universo diz não, e o lugar, nada conspira para esses elementos, será que não é o universo também falando para você, fia, vai sozinha, faz o seu, você é a boa, faz o seu. Essa independência é real. Mas muita calma nessa hora, há casos e casos, porque nas empresas, se não houver esse elemento aqui, muitas empresas não seriam o que são hoje, então vai haver pessoas que vão estar no meio de uma engrenagem, e vai ter outras pessoas que estão ouvindo aqui que não, que de repente o caminho é partiu, beleza? Onde que você se situa aí? O que mais te chamou a atenção? O que te deu o start da coisa? O que te ajudou a ressignificar aí? Comenta pra mim nos comentários. E na energia do 3, ai, tô adorando bater esse papo com vocês aqui, gente, vocês não têm ideia. Vamos lá, na energia 3, carta da justiça. Carta da justiça. Ó, aqui você precisa prestar, não que os outros não tenham que prestar, tá? Não que não tenham que prestar atenção, mas aqui você tem que prestar mais atenção ainda, porque você tem um forte chamado, você tem um forte ponto de transformação, um forte ponto, entre aspas, karma, nessa área profissional. Essa carta, a primeira coisa que eu virei aqui, eu já senti isso. Você tem alguma coisa ligada, tá? Você tem alguma coisa ligada a óbvio, justiça. Então, de repente, você pode ter uma vocação ou um chamado para algum concurso público, para alguma coisa desse sentido. Super favorável. Fora isso, situações assim de as leis, né? Vamos dizer assim, advogado pode, advocacia pode. Tem muito a ver com deter uma sabedoria, deter uma inteligência, deter uma autoridade e de alguma forma você está prestando esse serviço, está prestando essa ajuda, seja num sentido de funcionalismo público, ou seja num sentido de realmente ser uma advogada, ser um advogado, ou ser um consultor, um especialista numa área, um contador. Então, você que está pensando em fazer concurso ou até da área simplesmente por causa da estabilidade, ok, a estabilidade é sua, enjoy, aproveita. Mas entenda que se você está fazendo isso, se você está num órgão,
De alguma forma você não tá lá só porque você passou num concurso e pra fazer ali o serviço. Não, está em você entender o quanto que você auxilia pessoas. Porque aqui existe um lado muito forte nesse sentido, por destino. Tenha amor por todo aquele que você atende, por toda a informação que você presta, por mais burocrático que possa parecer. E a mesma coisa se você trabalha com administração, se você trabalha num escritório. Talvez hoje você não se veja nessa vocação porque você não está colocando um sentido naquilo que você está fazendo. Ai, tia Rara, detesto escritório. Tá, mas não se trata, não é sobre escritório, é sobre fazer o que você veio para fazer, através dessa autoridade que vai te ser dada, através desse poder que vai ser dado a você, de você intermediar e fazer a justiça para as pessoas. Também o lado de medicina, ele pode, ou algo ligado à saúde, também pode estar destacado aqui. Então você vê coisas que você tem que estudar bastante, coisas que você tem que se preparar bastante, coisas que você não veio para ser inexpressivo, você veio para ser uma autoridade naquilo que você faz. Não se preocupa. Se preocupar, a gente se preocupa. Não adianta eu falar para você não se preocupar, porque eu sei que você vai se preocupar. Mas então vamos lá, vamos trabalhar diferente. Tenha confiança, tá? Não se impressione se hoje você não alcançou a prosperidade que você deseja alcançar, tá? Porque com essa carta aqui, o que me fala é que a prosperidade, o recurso financeiro, ele é mais tardio. Ele vem, mas ele é mais tardio. Ele vem. A coisa, ela funciona. Então, você ainda vai ter uma situação, se você não tem hoje, você ainda vai ter uma situação bastante próspera em relação a isso, em relação a dinheiro. Mas, enquanto isso, você vai trabalhando e ressignificando aí. E, por último, o ensino. Essa carta, ela também, de alguma forma, está ligada ao ensino. Ensinar. Chegar a um patamar onde você tenha estudado tanto, tenha se baseado tanto ali, tanta experiência, tanto que chega um momento aonde você vai ensinar, aonde você vai poder ensinar outras pessoas. E ensinar não pode nem ser tanto uma aula, pode ser até a escrita, pode ser até escrever um artigo, escrever um livro, por que não? Olha que bonito, você já parou para pensar? Escrever um manual? Então é sobre isso. O que você acha? Bateu aí com o que você vem pensando? Com o que você vem analisando? Comenta pra mim nos comentários. Um grande beijo, fiquem com Deus. Desejo aí uma ótima reflexão. Desejo que tenha ajudado de alguma forma a dar um start aí na maneira como você se vê e na maneira como você pretende chegar profissionalmente falando. Um grande beijo, fiquem com Deus. Mua!